Olá, estamos aqui juntos para fazer o comentário sobre a prova de gestão governamental realizada nesse último final de semana. De modo geral, eu entendo que foi uma prova bem feita, razoavelmente bem feita, que cobrou um nível de análise, aí talvez um pouquinho maior do que o usual cobrado aí nos diversos concursos que nós temos. O que eu poderia dizer também é que em diversas questões foi cobrada a leitura de textos específicos, o que é talvez uma boa notícia, assim, uma boa variável para a gente considerar numa segunda fase, já que nos estudos de caso, nos exercícios propostos aqui, a gente vai sim beber desses textos que foram já identificados aqui e aí vão nos prover uma margem e uma base maior para ter uma segurança grande na segunda fase. O que eu entendo que seja pertinente para você nesse momento é o seguinte: estamos talvez na última etapa ainda da primeira fase, que é o quê? Que é a possibilidade de se ingressarem com recursos. E você realmente tem que ponderar sobre a pertinência de se ingressar com recurso. Eu vislumbro questões que são passíveis de recurso? Com certeza. Não são muitas, são algumas, Logicamente, a gente pode tentar entrar com recurso nas mais diversas questões, mas as chances vão diminuindo. Então, o que eu proponho a fazer aqui junto com você? Proponho a comentar rapidamente as questões, mesmo que você não tem muito tempo a perder nesse momento, em face da premência da interposição de recurso, e, de repente, salientar aí as questões que podem trazer alguma dúvida, alguma coisa, a gente trazer as alternativas para você poder bem compreender e, porventura, bem embasar um questionamento à banca. Ok? Então, vamos nessa. Primeira questão aqui que a gente tem. Prova de gestão governamental, caíram 30 questões. Não foi um conteúdo que foi homogeneamente distribuído em face do conteúdo. Veja, por exemplo, questão sobre orçamento público, assim, mais propriamente PPA, LOA, LDO, caiu uma questão só. Licitações, registro de preços, etc., não caiu, caiu só sobre poder de compras e licitação sustentável, sim, mas a parte de gestão de contratos também foi esquecida, o que não quer dizer que não possa vir a cair numa segunda fase. Então vamos lá. Primeira questão, cobra logística, aqui, a respeito de logística em serviços públicos, assinale a alternativa correta. É uma questão que cobrou a possibilidade aí de as facetas estoque, sistema de produção empurrada e etc. Coisa que a gente comentou aqui em nosso curso da primeira fase. O gabarito preliminar da banca diz aqui que a alternativa correta é a seguinte: produtos que demandam condições especiais de armazenagem devem ter seus estoques minimizados e centralizados. De fato, é uma alternativa que está correta, tá? E foi tirado basicamente desse texto aqui, de Vaz e Lota, a contribuição logística integrada às decisões de gestão das políticas públicas no Brasil. E os autores trazem o seguinte excerto: em direta associação à densidade de custos, deve-se considerar o custo de estocagem e armazenamento como outro critério essencial. Produtos que demandam condições especiais de armazenagem, incluindo-se conservação e segurança como vacinas, materiais radioativos ou perigosos, devem ter os seus estoques minimizados e centralizados. Minimizar é para incorrer em menos custo e também por serem materiais, de repente, que não só perigosos, mas também perecíveis, você não incorre na possibilidade ou de danos ou de incorrer no vencimento aí da validade do material. Então você minimiza danos, perigos e custos e centraliza os estoques. Para quê? Para promover maior controle, ok? Então a questão de fato, o gabarito está correto, letra A. Segunda questão, de novo sobre logística, tá? Gestão de logística no serviço público é considerada atividade, tá? E aí o gabarito nos traz voltada a garantir direitos e acesso cumprindo legalidade. De onde que traz isso aí?
uma vez mais, do mesmo texto. Quer dizer, indício para a gente bem trabalhar isso na nossa segunda fase aqui. Tá? Então, sabemos que, embora a discussão sobre logística seja central para as políticas públicas e que os referenciais da gestão empresarial podem servir de parâmetro interessante, há uma série de elementos exclusivos e diferenciais quando a gente se volta à discussão de logística no setor público. Essas diferenças se norteiam por um enfoque diferenciado, considerando que, no caso do setor privado, a discussão sobre logística aparece como uma nova forma de cortar custos, portanto, aumentar lucro. Tá? Então, quer dizer, o setor privado tem um foco nisso aí. Já nas organizações públicas, o foco também, tá? Também é no corte de custo, mas devendo ser assegurados elementos como garantia de, aqui, ó, direitos, promoção do acesso da população e garantia da legalidade. São as três fatores, né, que a assertiva, né, a alternativa nos traz, ok? E aí eu digo que nesse caso da questão ela cabe logicamente recurso. Vamos voltar aqui. Se a gente der uma olhada, né, ó, gestão de logística é considerada atividade voltada a cortar custos e garantir a eficiência dos serviços públicos. Isso aí, né, assim, quando você corta custo, automaticamente você está aumentando a eficiência. Tá? Logicamente, a eficiência sendo traduzida como uma relação custo-benefício. E o corte de custo, né, assim, eficiência sendo ainda mais logística uma área meio, ela acaba influenciando as mais diversos tipos de prestação de serviço, nem que seja indiretamente. E aqui, o próprio texto, né, de Vaz e Lota traz, ó, no caso de organizações públicas, o foco também é no corte de custo, mas agrega a parte de direitos, acesso e legalidade. Então, poderia-se também considerar, talvez, a alternativa A como correta. Outro recurso, de repente, se você marcou a alternativa B, tá? Tem autores, tem literatura da área que traz a logística no setor público como uma atividade administrativa que é típica de área meio, tá? Então, eu trago aqui um texto, ó, né, de Oliveira e outros, que traz o seguinte: a logística é uma área meio, tá? Responsável para dar condições de recursos e ferramentas, etc, etc. Tudo bem? Então, poderia também, apesar da chance ser um pouquinho menor, mas talvez nem tanta, mas eu acho que poderia sim ingressar com recursos em ambas as alternativas, né? A ou B. Bom, agora questão 3 parte para o assunto planejamento estratégico e cobra, né, uma categoria específica, que é o planejamento estratégico situacional. E fala o seguinte, ó, com base no planejamento estratégico situacional, é correto afirmar que o governante lida com situações abertas ao conflito. Onde que está isso, professor? Está aqui, tá? Um exemplo. Isso, na verdade, é o que eu trouxe aqui, é uma tese, tá, de doutorado, que o autor aqui, ele faz uma citação, ele recorre a um autor chamado Matos, que ele fala o seguinte, ó, o autor indicou alguns pressupostos para o planejamento estratégico situacional, que se aplica especialmente em uma situação que incentiva a inovação adocrática, sendo o ator que planeja não tem assegurado a sua capacidade de controlar a realidade, porque isso dependerá da ação de outros atores. Existe mais de uma explicação para a realidade, em função dos vários atores. Vários atores sociais se enfrentam com objetivos conflitantes. O poder é escasso. Com base nisso aqui, a gente vai matando até mesmo as outras alternativas, tá? E o planejamento deve sistematizar o cálculo político e centrar sua atenção na conjuntura. A incerteza planeja o planejamento. Também isso aí, né, predomina o planejamento. Também isso aí vai matando outras alternativas. E o governante trata os problemas no tempo devido e com as soluções abertas à criação e ao conflito. Tá? Aqui está o gabarito da questão. Questão 4. Tá? Isso aí já traz uma espécie, né, de estruturação da Prefeitura de São Paulo em um modo que vai garantir,
a aproximação da gestão dos cidadãos, que são as subprefeituras. Então aqui, ó, a cenário alternativa que representa a concepção atual da Prefeitura de São Paulo sobre o processo de descentralização via subprefeituras. E aí, a resposta, de fato, tá? Tem alguns textos até disponíveis na internet que trazem uma análise crítica da subprefeitura, a evolução dela, né, ao longo do tempo, do papel dessa subprefeitura e até mesmo a sua contraposição a um caráter passado, né, em termos de zeladoria, que é um papel ultrapassado, estanque e pouco autônomo e que promove pouca participação social, né, que hoje tem as subprefeituras. Resposta, letra D. Questão 5. Trabalha os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, em termos, né, de indicadores. E aí tem 3 indicadores aqui, ó, custo médio do produto, tempo médio de atendimento e grau de cobertura do serviço. Lembrando que eficiência é uma relação de custo-benefício, é o modo como você faz alguma coisa e principalmente o custo envolvido no desenvolvimento de um processo. Tá? Isso que você considera. Eficácia é cumprir a missão, ok? É chegar em determinado resultado que você tem imediato de um processo. Já a efetividade é referente aos impactos que aquele resultado alcançado pode ou não gerar. Então aqui a gente tem 2 indicadores que no fundo eles se associam a uma espécie de ônus, né? Uma espécie de custo do processo. Custo médio do produto, mais direto, né? E tempo médio do atendimento, ok? Então os dois, eles de fato são relativos à eficiência. E grau de cobertura do serviço, isso aqui tem relação estrita com a eficácia, tá? Resposta letra A. Professor, por que o 3 não é efetividade? Porque o grau de cobertura é o quê? É o resultado imediato. Mas eu não sei, imagine que é um serviço de educação. E aí eu quero que meu serviço seja melhorado para prover um grau de cobertura maior. Eu não estou dizendo que esse grau de cobertura maior ele vai aumentar ou não, né? Assim, quer dizer, vai diminuir ou não o analfabetismo. Se diminuir o analfabetismo é porque foi efetivo. E não é o caso, a gente não tem informação sobre isso, então se restringe à eficácia. Letra A é a alternativa correta. Questão 6. Trabalha gestão de pessoas, tá? E trabalha o modelo mais atual, em que você vê a necessidade de trabalhar, né, o chá, capacidade, habilidade e atitude. E aí faz sobre o seguinte: a gestão por competências é uma ferramenta gerencial que envolve processos como seleção, promoção e avaliação de desempenho, tá? Não é gestão por desempenho, de fato não é, tá? Não avalia só conhecimentos e habilidades, tá? Isso aí avalia também as atitudes, então não estaria completo, entre outras falhas, né? É uma atividade administrativa conduzida não só pelo setor de recursos humanos, mas por todos os gestores, né, dos mais diversos segmentos da organização, tá? E não tem a ver diretamente, né, com produtividade, redução de custo e etc. E aqui a gente tem um esquema geral, né, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, né, é de um autor mais citado na área, que é de Brandão, isso aqui é de um artigo de 2003, em que traz aqui um modelo da gestão por competências. Então, nesse caso, tem uma parte inicial, que você formula a estratégia, onde que quer chegar, né, quais são as competências essenciais à organização e etc. E para chegar lá, passa-se ao diagnóstico de competências profissionais. E aí você tem o quê? Desenvolver competências internas e captar externas. Ou seja, voltando à questão aqui, você tem tanto o processo de seleção, que é externo, né? E aí a promoção, que seria o desenvolvimento interno. E logicamente, após isso, você vai ter todo o acompanhamento e avaliação, tá? E aí a gente vem ainda, né, agora já num caráter mais multifacetado, tangendo
tanto a gestão do indivíduo quanto da instituição, a gente fala aqui na avaliação de desempenho da Prefeitura de São Paulo. E nesse caso, tá, é uma avaliação que é uma ferramenta gerencial estratégica para acompanhar o desenvolvimento das ações com foco nos resultados. Isso aqui eu acho que não tem muito problema. Está dentro de todo o paradigma vigente, né, da gestão por resultados, do acompanhamento, do monitoramento e etc. Caso você possa ter ficado com dúvida, né, as duas dimensões, quais são, etc, etc, tá? Então aqui tá só para esclarecer. Isso aqui é da própria Prefeitura de São Paulo, tá? O modelo que foi adotado a partir de 2004. Então, de fato, você tem aqui as duas dimensões, né, individual e institucional, ok? A avaliação institucional não se restringe somente, né, aí as metas, como tinha uma alternativa que falava, ok? E as duas dimensões não é individual e grupal, como diria B, né? É individual e institucional, ok? A literatura sobre coordenação aponta 3 diferentes mecanismos: hierarquia, mercado e redes. Sobre esses mecanismos, assinale a alternativa correta. Questão que vai abordar a gestão de redes, trabalhado aqui de forma intensiva no nosso curso, tá? E aí fica claro, né? Mecanismos de redes são baseados em confiança e compartilhamento de valores. O que acontece? Como a gente falou aqui, há de forma bem assim direta, né? 3 opções para você se, assim, organizar, eu não diria, né? Mas 3 opções em termos de prestação de serviço ou de oferecimento de mercadorias, podemos dizer assim. O mercado, em que há vamos dizer, um viés mais autônomo dos diversos elementos, tem a opção diametralmente oposta, que é organizar aqui de forma hierárquica, dentro das fronteiras de uma organização, tudo estabelecido, engessado, e tem aí uma conformação híbrida, que são as redes organizacionais, em que há de forma mais flexível, que se aproxima do mercado, né, a coordenação entre elementos que não são ligados hierarquicamente, mas mesmo assim eles não estão tão soltos assim, então se aproxima também da hierarquia. E aí, qual que é a base de ligação deles aí? É o compartilhamento de valores, de ideias, de expertise e a confiança mútua, tá? Com relação às alternativas, entendeu? Então, assim, ó, o mercado é rígido? Não, não é rígido. Quem se baseia em contratos formais é a hierarquia. Governos não têm capacidade de alterar e influenciar mecanismos de mercado, logicamente tem, né? A parte de regulação, de fomento e etc. As organizações devem optar por um tipo de mecanismo para promover a coordenação. Na verdade, para promover a coordenação interna, busca a hierarquia. Externa, pode-se buscar a rede. Questão alternativa que não tá assim espelhando o entendimento teórico correto. E a hierarquia é baseada nas dimensões técnicas da organização e das relações entre atores. Na verdade, não tem a ver, né? A hierarquia é baseada nas dimensões funcionais em termos de subordinação interna. Há atualmente novos arranjos institucionais em operação no governo federal brasileiro, definidos como conjunto de regras, mecanismos e processos que determinam como se coordenam os atores e interesses na implementação de uma política específica. A respeito desses novos arranjos, então a questão está cobrando o quê? Aqueles novos arranjos institucionais, né, que veio aí de forma mais forte depois do New Public Management. E na verdade, esses arranjos, eles não vêm, né, aí de forma a bem assentar, a se coadunar, a se harmonizar integralmente com o NPM. Como vimos aqui, o NPM na sua concepção pura, talvez assim lá de Osborne Gabler, já não é visto como o modelo mais adequado. Hoje tem que se suplantar, de repente, algumas das falhas, das lacunas do modelo, promovendo esses arranjos institucionais. Ou seja, o papel do Estado não é só meramente o de regulador, ele passa também a fazer parcerias. E aí vem o que cai, né, e tem caído aqui, caiu na prova,
a faceta, de repente, de contratualização, né, que veio e caiu aqui. Então, o que se tem há uma grande heterogeneidade nos novos arranjos institucionais que tentam incorporar questões como intersetorialidade, participação social e relações federativas. Tá? Então aí realmente tem. Se você pega relação federativa, você pega convênio, termo de parceria, contrato de gestão com algumas coisas, somente convênio é um exemplo aqui de relação federativa. E por aí vai. De modo geral, o que a gente pode dizer? Que os novos arranjos não vão visar nesse momento a corte de custo, tá? Visa-se principalmente a execução de políticas públicas, há de fato uma heterogeneidade de políticas e tenta suplantar deficiências, como eu disse, né, inerentes à nova gestão pública. Resposta, letra C. Ao longo dos últimos anos, novas práticas e modelos de gestão têm sido adotados por vários países. Uma dessas práticas é explicitamente cobrado no edital a gestão por resultados, ok? E, né, qual que é isso? A gestão por resultados objetiva promover o alinhamento dos esforços organizacionais para alcançar os resultados desejados, tá? Então, basicamente, o foco passa a ser não só as atividades processuais, as atividades que vão culminar num resultado. O foco não é mais o controle, né, das atividades que estão, vamos dizer, no meio, como era, de repente, no modelo burocrático. Nesse modelo pós-burocrático orientado por resultados, o foco vai ser o quê? Na parte do processo que tem sua interface mais direta com o cidadão, tá? E aí vem uma alternativa que você pode ter ficado com dúvida, seria da letra E, que vem assim, ó, cuja adoção pressupõe a utilização de instrumentos formais de contratualização de resultados. Cabe aqui só uma distinção teórica. Contratualização é que a administração ela passa a ser como uma espécie de coleção de contratos, né? Eu acho que é a Brúcio que fala isso. Seja internamente dentro do âmbito da administração, como contratos de gestão, por exemplo, né? Ou externamente, que aí vem a administração juntamente com o segundo ou terceiro setores. E a publicização são alianças estratégicas mais propriamente fora do Estado, né? Entre Estado e sociedade. Eu entendo que não há um pressuposto de ter que se empregar um instrumento formal de contratualização, nessa concepção aqui de resultado, para ter uma gestão orientada a resultados. Logicamente, quando há contratualização, por trás disso você está tendo a gestão por resultados, mas nem sempre tem que haver a contratualização para você ter esse tipo de gestão. Então a resposta eu entendo como correta a letra A. E aí cai a parte de governança. Tá? Então a adoção do modelo de governança tem se identificado em vários países ocidentais nos últimos anos. A respeito desse modelo de governança em nível de país, né, não é a governança corporativa de uma empresa, mas em nível de país, é correto afirmar que, e a definição que talvez seja mais cobrada e mais na parte literária muito usada, né, de forma recorrente, é a de Frey, 2002, que a governança é a gestão compartilhada e interinstitucional que envolve o quê? Tanto o setor público, o produtivo e o terceiro. Primeiro, segundo e terceiro setor, numa relação entre as instituições componentes desses três nichos. Esse é o conceito de fato de governança. Nesse daí, acaba caindo essa questão, cobra o modelo de qualidade em serviços públicos. Muito, que tem uma intersecção muito grande, né, até mesmo com gestão por resultados e a inovação no serviço público. E aí vem, ó, a gestão de qualidade vai visar o quê? A preocupação em satisfazer o cliente, no setor privado, é baseada no interesse. Enquanto setor público, essa preocupação tem que ser alicerçada no dever. Tá? Então, eu acho que é uma questão também que não tem muito recurso. Exemplo aqui, ó. A alternativa é, o objetivo da gestão de qualidade é garantir atendimento a normas e procedimentos. Tá? Não, de fato, não é. Pode usar um recurso com relação a isso? Olha, até pode, mas assim, é forçar muito. Por quê? Porque você pode até escrever, olha, as normas e procedimentos são de acordo com o princípio da legalidade.
princípio da legalidade, vai acabar tendo por norte também o quê? Só é legal ao agente fazer alguma coisa que vá visar ao interesse público. E aí uma coisa, né? Atender a uma norma e procedimento que atende ao interesse público é agir com qualidade. Tudo bem, é uma ginástica mental um pouquinho grande, mas de repente até vale a pena ingressar com o recurso. Eu vejo como chances escassas de ter anuência com relação a isso. Questão sobre a LAI, Lei de Acesso à Informação. Questão textual no texto, no corpo da lei. Então aqui, ó. O que é correto sobre a LAI? Estão submetidas à LAI as organizações não governamentais que receberem recursos públicos. Então aqui, ó, aplica-se, essa aqui é a própria um excerto da lei, né? Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão e etc. Tá? Resposta D, acho que não tem chance de recurso aqui, desculpe. Questão que nós aqui trabalhamos direto, né? Trabalhamos na mosca aqui na nossa aula, sobre governo aberto. Entendido como conjunto de ações articuladas de transparência, participação, inovação e integridade das políticas públicas e incentiva investimento em tecnologia para promover participação, consulta a informações e acesso a serviços. Professor, onde que está isso aí? Tá nesse slide que foi extraído, né, a figura do próprio site da Prefeitura de São Paulo e mostrada aqui na nossa aula. E a questão aborda aqui, ó, a tecnologia, que é um dos pilares do governo aberto. A questão trabalha também de forma inadequada, por exemplo, aqui a integridade, tá? Então, realmente, não tem muito para onde correr, o gabarito preliminar está correto e fico feliz em dizer que trabalhamos isso bem na mosca na nossa aula. Única questão mais própria de orçamento caiu na prova, questão que eu considero razoavelmente aí simples, né? Que trabalha os três instrumentos de planejamento, o PPA, a LDO e a LOA. Então você tem aqui, ó, o PPA, ele vai estruturar ações de Estado para 4 anos e vai orientar os instrumentos anuais, né, a LDO e a LOA. O PPA não é proposto pelo Legislativo, o PPA vem do Executivo, tá? Que mais? Não é a LOA que orienta a LDO. O PPA não casa com o mandato do chefe do executivo, né? Ele sempre é descasado, então no primeiro ano aí, né, de governo do chefe do executivo, ele ainda vai estar convivendo com o PPA da gestão anterior, ok? E não foi criado pelo Decreto-Lei de 67, tá? Veio mais recentemente, até mesmo na nossa própria Constituição. Poder de compras pelo Estado, também trabalhamos, tá? Então aqui também não vejo muita chance aqui, ó. Na adoção do uso do poder de compras, há uma ponderação entre redistribuição, então caiu um foco bem em política pública, né? Seria uma política pública redistributiva ou distributiva, né? E eficiência, de forma que o uso do poder de compras pode se transformar em um instrumento redistributivo. Sim. Exemplo, e traz bem aqui, né? Um artigo aqui do ENAPG, traz o seguinte, ó, esse poder de compra traz a reboque a função clássica citada anteriormente para o governo, a função distributiva. Isso ocorre porque através do poder de compra, o governo acaba por distribuir renda entre pessoas, empresas, etc, etc. Tá? Então tá aqui bem o papel do Estado nesse prol, em quanto que eu vou promover de política redistributiva e quanto que eu vou visar unicamente, de repente, a eficiência dessa compra. BSC, tá? Questão que caiu e que vamos trabalhar mais aí de planejamento estratégico e BSC no setor público em nossas aulas aqui da segunda fase. Então aqui, ó, a respeito do modelo do BSC, tá?
As perspectivas ou dimensões adotadas nesse modelo vão variar de organização para organização e são fruto de uma escolha baseada em um processo de reflexão que identifique o que é coerente à organização e a seu contexto. De fato, né, cada organização é própria, vai poder pegar as dimensões, né, e as perspectivas, inclusive, do BSC seminalmente aí instituídas por Kaplan e Norton, né, e vão pegar e vão fazer, de repente, uma customização, tá? Então, tem coisas, por exemplo, aqui, ó. Tanto em organizações públicas quanto privadas, o foco desse modelo é promover uma visão sistêmica da organização. Tá, forçando muito pode. Reconhecendo que os diversos fatores afetam a consecução da estratégia, cujo foco central é o desempenho financeiro. Não é. Tá? Então, alguém pode ter entrado com dúvida aí. No caso da seara pública, o que a gente vai ter? Esse lado aqui, a gente tem as concepções clássicas do BSC, mas a concepção financeira aqui, ela na verdade não é a primordial para a seara pública. Qual que é a primordial? É a do cliente, que é bipartido aqui na seara pública. Vai para resultados institucionais e impactos para a sociedade. A financeira tem autores, a gente vai trabalhar muito isso aqui na nossa segunda fase do concurso. A financeira, ela acaba entrando aqui talvez como um substrato abaixo, né, de tudo, que é o próprio orçamento que vai possibilitar as outras perspectivas serem executadas. Ok? Tá? Então vamos adiante. Processo de mudança organizacional no setor público. Qual que é a alternativa correta? Tá? A mudança pode ser vista como um processo de aprendizagem organizacional que acontece constantemente em graus variados de sentido e intenção e, portanto, de rearranjo de formas e conflitos. Perfeito, não tenho o que dizer. Tem nesse caso uma questão, aliás é nesse e talvez na próxima, se eu não me engano, que cabe um recurso. Mas aí tem que pegar, talvez aí com base em alguns autores relacionados com esse tipo de visão. Que qual que é? Aqui, ó. O processo de mudança das organizações é realizado a partir de alterações das práticas de trabalho e das estruturas organizativas. Nem sempre, né? A gente poderia ter, por que acontece? Se você pega uma concepção estrita de prática de trabalho, logicamente não. Mas se você pega aqui uma concepção em que a prática, ela na verdade, ela é uma manifestação da cultura da organização, tá? E aí, de repente, se você vai entrar com recurso, você pode citar, tem autores como Bourdieu, tá? O outro autor que trabalha muito isso é um autor chamado Diribarne, tá? Nesse caso, acaba sendo o quê? Quase tudo na organização é cultura manifestada por meio das práticas. E um processo de mudança organizacional necessariamente vai afetar a cultura e as suas práticas nessa concepção mais ampla, mais macro. Então, nesse caso, com essa visão singular, você poderia ingressar num recurso aí com relação à letra E. Nesse caso, né, essa questão aqui ela traz a participação social. Então aqui é o Brasil, nos últimos anos, pós-Constituição Federal de 88, passou a experimentar um conjunto de experiências voltadas ao aumento da participação social. Já se demonstra que é uma gama bem diversa de experiências que variam em termos de seus desenhos, do grau de institucionalização e dos resultados que promovem. De forma geral, no entanto, demonstram-se como resultado concreto das experiências de participação em curso. Heterogeneidade de atores envolvidos no processo decisório e contribuição para a antecipação da contestabilidade. Perfeito. Discutimos aqui até uma experiência em aula que é o do orçamento participativo, né? Que você traz a discussão para antes, já numa esfera, de repente até de bairro, passando para até chegar num orçamento de prefeitura, por exemplo,
em que o processo decisório ele é mais lento, você tem mais custo de transação, e aliás isso é uma coisa importante para a gente trabalhar na segunda fase. Por quê? Porque trouxe uma questão passada sobre mercado, hierarquia e rede, traz aqui expressamente custo de transação. Então, o que pode cair alguma coisa sobre a chamada TCT, teoria de custo de transação. E aí você tem que, a gente junto, né, estudar, por exemplo, a obra de Williamson, num estudo de caso bem prático, tá? E, logicamente, também há um incremento de pontos de veto. Quando você discute mais e tem mais, assim, o processo decisório é mais lento, mais discutido e chega, de repente, decisões mais maduras, há diversos pontos de veto que são conferidos ao longo do caminho, tá? Então, aí, resposta, letra D, sem problemas. Tinha mais alguma coisa que eu ia falar aqui? Ah, que seria a própria contribuição para antecipação da contestabilidade. Isso, na verdade, é o quê? É um modo que se tem para conferir mais legitimidade ao processo. Mais uma questão aqui sobre compras públicas, mas aqui trazendo a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico, entre outros, tá? E aí é o que? Aquele negócio da compra pública sustentável, da proposta mais vantajosa, que nós aqui atiramos na mosca na nossa primeira fase. Então aqui, ó, as políticas de aquisição de produtos e serviços de micro e pequenas empresas baseiam-se na lógica das compras como política pública com o objetivo de gerar emprego formal e estimular a atividade econômica, ou seja, tangenciando do tripé que nós vimos, né, não o ambiental propriamente dita, mas o bipé, né, aqui, o social e o econômico. Perfeito, tá? Sempre alternativa aqui, show de bola. Mas dê uma olhada, talvez se você marcou, então aqui, ó. A licitação sustentável é uma solução importante para as questões ambientais. No entanto, aumenta o gasto do Estado e do contribuinte. Nesse caso, o que a alternativa quis dizer? Às vezes não, né? Às vezes você pode, assim, a longo prazo, você ter economia de volta, comprar uma pilha recarregável, comprar aí uma lâmpada daquelas que não são incandescentes e etc. Mas, né, tem um autor, que é um dos principais caras aí que escrevem sobre licitação, né, que é o Marçal Justen Filho, tá? Que nós comentamos aqui na nossa sala de aula, que ele falou o seguinte, que nesse caso de licitação sustentável, o que tem que ser ponderado é o aspecto em termos de, olha, em geral, um produto sustentável é mais caro. Se a gente pegar uma folha de papel reciclado, por exemplo, uma resma de papel A4 reciclado, ela custa hoje em torno de 30% a mais do que uma folha de papel comum. Então, a decisão do gestor em promover uma licitação sustentável, isso é o Justen Filho que fala, hein? Ele tem que levar em conta que eu estou pegando um recurso limitado do Estado, tá? E investindo num produto sustentável. Tudo bem, mas isso quer dizer que eu vou ter menos recurso para, de repente, promover outra política pública, como saúde e educação. Sim, porque é uma realidade de todo Estado e de toda organização que se trabalha com a limitação de recursos. Então ele fala isso. Então, nesse caso, sendo o produto mais caro, tendo uma base aí que é um dos maiores autores sobre licitação pública hoje no Brasil, dele dizendo que é mais caro o produto sustentável, que isso aí de repente pode gerar um recurso a menor para desenvolver outra política pública, eu vejo aí com uma chance considerável, razoável, a depender de como você redigir esse recurso, de ser acatado com relação aí à letra D de dado. Ok? Nesse caso, né, são aqui a questão trabalha os processos de reforma e reestruturação estatal, e aí está trabalhando basicamente aqui, ó, a estrutura matricial, a gestão por processos, a estrutura em redes e etc. Os processos de reforma do Estado vivenciados por vários países nas últimas décadas trouxeram à tona o tema da reestruturação organizacional com a adoção de novos modelos. E aí vamos ver, tá? A alternativa correta
trabalha aqui, ó. A gestão matricial tem abrangência estratégica e é voltada à integração de esforços intra ou interorganizacionais. Perfeito, tá? Isso aí não tem muito nem o que ponderar e foi trabalhado também aqui ao longo do curso do IGPP na primeira fase. Accountability. Trabalhamos na nossa aula, que eu trabalhei especificamente, na nossa aula sobre governo aberto. Então aqui a accountability foi definida aqui, né? Que quer dizer que ela pode ser vista de forma bidimensional, em termos vertical e horizontal. A vertical pressupondo uma ação entre desiguais e a horizontal que aí estaria o sistema de freios e contrapesos, né? Ou checks and balances. Então aqui deixe-me até adiantei um pouquinho, tá? Aqui, ó, tipo de accountability. Isso aqui é slide que foi apresentado na nossa aula. Então aqui, ó, tem o tipo horizontal, tá? Que foi aqui em termos de apresentado como uma ação entre iguais, ok? Uma forma de controle burocrático. E tem ainda dois tipos, né? A vertical, que é uma relação entre desiguais, entre atores que estão em patamares distintos, tá? E vem aqui também o caso que foi trabalhado em outras alternativas, da accountability societal. Ok? Tá? Então aqui ainda, né, no nosso slide, a gente trouxe propriamente, voltando aqui à accountability horizontal, a gente trouxe até mesmo aqui o sistema de checks and balances, né, que é o de sistema de freios e contrapesos. Com base nesses dois slides, o conteúdo dele, realmente a gente mata. A alternativa correta é a letra C. Questão 23, tá? Novos modelos de provisão de serviços públicos. Tá? E aí vai trabalhar o quê? Concessão, coprodução e etc. E aí trabalha sobre a coprodução, que realmente considera o envolvimento de atores públicos, sociais e privados no processo de formulação, produção e ou avaliação de serviços públicos. Sem problemas. Dúvida que você pode ter ficado, de repente, seria com relação à alternativa A, que trabalha sobre a concessão de serviço público, que é um instrumento por meio do qual o Estado atribui um serviço público a alguém que aceita prestá-lo. E aí tem um problema, né, que é em nome e sob remuneração direta do Estado. Nem sempre. A gente tem, por exemplo, né, um tipo de concessão que nós comentamos aqui, que é a PPP, a parceria público-privada, em que pode ter pelo menos uma parcela de contraprestação pecuniária de grana paga diretamente pelo cidadão, tá? Que paga na forma de tarifas ou taxas em termos de uso. A alternativa de fato está errada. Ok? Então passamos aqui. Nesse caso, falamos essa questão, quase acabando a prova, né, de monitoramento do desempenho. E aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta corretamente as características e escolhas a respeito dos sistemas de monitoramento em organizações públicas. E a alternativa aqui, dada como correta, né, a escolha por objetivos de monitoramento ou por indicadores, determina como o planejamento e o desempenho serão acompanhados. Realmente não vejo grande dificuldade, né? Aí, nesse caso, já haja vista que a rotina, né, aí de monitoramento e o modo como ela é estruturada, em si já se traduz como está sendo feito o acompanhamento em termos da gestão de desempenho, tá? Sem problemas. Mais uma questão sobre sistemas de monitoramento, tá? Então, aqui, ó, com relação à adoção de sistemas de monitoramento, etc., é correto afirmar que a disponibilidade das informações para alimentar esses sistemas pode influenciar na periodicidade de processos decisórios. Logicamente, a partir do momento que o gestor fica dependente de um sistema de monitoramento, ele se vale de informações atualizadas para tomar decisão. Se a informação está desatualizada, ele pode postergar um pouco a sua decisão até que venha uma nova leva de informações que possam bem estiar o processo decisório. Tá? Teve alguma coisa aqui, tá? Então aqui até trouxe um conteúdo
que traz aí o que a questão trabalha em termos de monitoramento gerencial e analítico. E aí, apesar daqui do slide ser voltado muito ao monitoramento em termos de ciclo de gestão de política pública. E aí o monitoramento analítico estaria mais voltado a resultados e impactos, e o gerencial ao que antecede, recurso, atividade, produto e etc. Num ambiente de mais incerteza, num ambiente mais caótico, né? Que seria esse aqui, a alternativa A, que você pode ter marcado, de repente ficado com dúvida, em termos, né, quando há uma maior instabilidade, não há como focar em termos de monitorar resultados e impactos, porque eles podem também ser caóticos. Nesse momento, tem que se ater mais ao que se tem um mínimo de controle, que são recursos, atividades e produtos, num nível ainda que antecede o término dos efeitos da política. Tá? Processo de contratualização. Já falamos aqui nesse comentário o que é a contratualização aí realizada pelos entes públicos. Então, aqui, o que foi dado como gabarito, né? A contratualização é uma prática que estimula a produtividade e eficiência e é voltada a mensurar o atingimento dos resultados pactuados e a performance organizacional. Por exemplo, conferida através de um contrato de gestão no âmbito da esfera pública. Eu entendo que caiba, sim, aí de repente um recurso com relação à letra E, que traz aqui, um instrumento que pode ter nomes variados, como acordo de trabalho, de resultado, contrato de gestão ou termos de parceria, e é voltado ao processo de publicização da administração pública. Num conceito lato, a gente poderia aí mais ou menos tentar ver a contratualização como uma espécie de, não vou dizer esse nome que é muito forte, né, mas uma grande convergência com a publicização. E talvez essa seja a palavra-chave, de repente, para você redigir um recurso. Seria a convergência entre os dois termos. Lembrando que a contratualização ela pode ser inerente e específica dentro aí da esfera pública, somente, tá? E já a publicização ela envolve uma parceria estratégica entre Estado e sociedade, ok? Aí que provavelmente a banca conferiu essa alternativa como errada. Então aqui, tá? Trago aqui alguns slides. Se eu não me engano, são slides que estavam próprios no site do MPOG, tá? Então aqui, ó, a contratualização de desempenho, você fixa metas de desempenho e estabelece condições específicas, né? Pode ser entre ente público ou pode envolver também entes privados. Tá? A publicização seria mais voltada ao segundo e terceiro setor. Voltei aqui, tá? Só uma coisa. Então aqui, no próprio slide que traz esse material sobre contratualização, é rolado aqui, ó, contrato de gestão, termo de parceria, convênio e por aí vai, tá? Poderia até, se for no âmbito, né, federal com federal, por exemplo, a gente tem o que hoje, né, era um antigo termo de cooperação, hoje é chamado termo de execução descentralizada, pode também. Sistemas de controle, tá, existentes no Brasil, aqui. E aí, basicamente, sendo um edital e uma prova que cobra muito da política pública, parceria com a sociedade, etc., logicamente cobrou controle social. Então aqui, ó, o controle social, exercido pela sociedade, logicamente, é um complemento ao controle institucional exercido pelos órgãos fiscalizadores. Sem problema, perfeito, tá? E aqui eu até coloco, cabe um recurso meio forçado com relação a na mesma ginástica mental que a gente já fez, né? Os controles têm como objetivo examinar se a atividade governamental cumpriu a legalidade no desenvolvimento de suas atividades. Nem sempre, tá? Não é só a legalidade. Você pode ter também o que? A moralidade, etc. Mas, se a legalidade é o agente fazer as coisas de acordo com a lei, se a lei visa o quê? A trazer uma norma de interesse público, se o interesse público ele no fundo, né, o que importa para a sociedade em termos de controle, com essa ginástica, que tem argumentos que podem rebater, lógico, mas caberia sim um recurso.
Inovação. Trabalhei isso aqui, né? Junto na primeira fase. Sobre a inovação, é correto afirmar que há diferentes tipos, tá? Inovação em produtos, em processo, comunicação organizacional, tal, e são induzidos por vetores internos e externos às organizações, tá? Ok, sem problemas. Tem uma inovação chamada inovação incremental, que é mais lenta, mais módica, inovação radical. Serviço público pode ter os dois. Quando tem uma reforma de gestão, por exemplo, que vai do burocrático para o gerencial, há diversos exemplos de inovação radical, tá? Então aqui a alternativa A estaria errado. Conceito de metas, tá? Questão aí que de repente você pode ter se confundido um pouco. Assinar a alternativa correta sobre o conceito de metas, um dos conceitos centrais do planejamento estratégico, tá? Resposta letra B de bola. Desdobramento de metas é o processo de alinhamento entre os componentes estratégico, táticos e operacionais da organização, tá? Isso aí realmente é definição própria de desdobramento de metas e realmente é o que caiu na questão. O que você pode ter se confundido, de repente, é confundir meta com objetivo, né? E aí vem. Então aqui eu trago uma definição, ó, meta é uma descrição quantitativa do que se pretende alcançar. Tá nesse link aqui, tá? Deve conter objetivo, valor e prazo. Então assim, eu quero atingir tal objetivo, né? E o objetivo ele vai ser traduzido por um valor nesse prazo. Isso aí é uma meta, tá? Sistema de controles da Prefeitura de São Paulo. Tá? Isso aí realmente teria que ter conhecimento sobre a estrutura organizacional da Prefeitura em termos de controle. E aí o que caiu foi a controladoria, que vai coordenar a ação de auditoria, ouvidoria, etc, etc. E aí tá próprio aqui, site de São Paulo, ó, criada pela Lei 15.764, a Controladoria Geral do Município. E aí vai ter o quê? Transparência, participação social, etc, etc, tá? Então aqui, ó, tem a parte também que recebe denúncia, por aí realmente está correta a questão. Ok? Então, foi aqui, essa foi a discussão, tá? Assim, um pouco rápida, mas acho que com um bom nível de profundidade sobre a prova de gestão governamental realizada nesse final de semana. Espero realmente que você tenha conseguido, né, ter aí um ótimo desempenho. A gente está estruturando aqui o curso de GPP, talvez hoje, nos próximos dias, isso aí vai ser divulgado, qual que é o nosso planejamento para a segunda fase, mas a certeza é que a gente vai trabalhar de forma bastante profunda, né, os casos aí em termos de redação, para, né, trabalhar em termos de conteúdo e com uma frente analítica bastante contundente, os principais tópicos passíveis de cair. Pegue essas dicas, né, que foram dadas, em termos até menos de possibilidade de recurso, e não se exima de fazer o seu recurso, caso você esteja aí, de repente, numa berlinda, ou você queira, de repente, assegurar que seu nome esteja como chamado, convocado aí para a segunda fase. No mais, eu desejo você, né, aí um ótimo estudo, desejo você que você tenha realmente passado para essa segunda fase e que a gente possa estar junto nas próximas semanas. Tem mais um mês aí de batalha até você se sagrar vencedor nessa competição. Tá? Grande abraço, bons estudos, até a próxima.